A gente vai retornar a Brasília. O deputado Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, relator do projeto de lei que prevê a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, afirmou a aliados que o texto ainda pode passar por modificações. Vitória Bel, com todos os bastidores, quero te perguntar o seguinte: se existe algum ponto que causa polêmica ou são vários os pontos, Vitória? Olha, Tiago, são vários os pontos, mas o ponto principal que está dividindo aí duas alas, principalmente da Federação União Brasil e Progressistas, é em relação à compensação para esse projeto. A gente lembra que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, ela provoca uma perda de arrecadação para o governo. Uma perda aí que pode chegar a R$30 bilhões no ano. Com essa perda, é necessário, portanto, uma compensação, um mecanismo de compensação. O projeto original, ele prevê que será cobrado dos mais ricos, de quem ganha acima de R$1.200.000 por ano, uma alíquota de 10%. Pois bem, uma parte do União Brasil e do PP estão contrários a essa proposta e querem que a compensação seja via corte de despesas do governo. Essa ala é principalmente uma ala de oposição ao governo e que quer incomodar justamente o Palácio do Planalto em meio a esse fortalecimento dos dois partidos com a formação da federação. A outra ala dos dois partidos, mais governista, prefere manter a compensação já colocada pelo governo na proposta original e ratificada por Arthur Lira no relatório que ele apresentou na comissão especial dessa proposta de isenção do imposto de renda. Além disso, existe ali um perigo que está sendo calculado também por Arthur Lira, que é a possibilidade da oposição colocar os chamados destaques de plenário, que são coisas que textos que podem modificar a proposta ali de última hora, aumentando a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$10 mil, o que poderia aumentar ainda mais o prejuízo do governo. Mas diante dessas duas polêmicas aí que Arthur Lira está tentando costurar no texto, também existe uma outra costura sendo feita pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. E é isso que, de acordo com os líderes partidários, é isso que está atrasando essa proposta de isenção do IR de ser votada aqui na Câmara dos Deputados, porque o Hugo Mota quer alinhar, junto com Davi Alcolumbre, presidente do Senado, um rito de votação e também um texto que esteja de acordo nas duas casas, para que depois que for pautado na Câmara, a votação seja rápida, célere e em seguida vá para o Senado e também tenha essa aprovação rápida e célere, tudo isso até o final de setembro. E por que essa data até o final de setembro? Porque caso o relator, o Arthur Lira, coloque na proposta uma nova forma de compensação, que é a cobrança de bancos de 5% de um imposto chamado CSLL. Se isso acontecer, é necessário a chamada noventena, que é uma previsão ali de 90 dias que as empresas precisam ter para se adequar em novos impostos que vão passar a valer no ano que vem. Por isso, essa data até o final de setembro. Isso, tanto líderes do governo quanto líderes de centro estão já prevendo que essa proposta deve ser aprovada até o final de setembro. Mas é necessário, portanto, tanto um acordo com essa ala da Federação União Progressistas, acordo com a oposição e um fechamento de um texto acordado também com Davi Alcolumbre. Tiago. Sempre tem um mas e o governo quer que isso seja aprovado logo para valer no ano que vem. Você explicou direitinho. Vitória Bel, até daqui a pouco. Vou chamar a Dora Kramer, também o Nelson Kobayashi. Ô Dora, deixa eu perguntar o seguinte para você, Kobayashi chegando aqui. É uma preocupação para o governo esse possível atraso? Porque a Vitória explicou passo a passo. Se isso passar de setembro, a situação pode ficar complicada para o governo, ou não? Pois é, não, fica, claro que fica, mas eu acho que não passa, porque é claro que a oposição ia fazer. A gente, desde que foi apresentada essa proposta, a gente vem falando que o problema, o enrosco, estaria na compensação, porque a forma da oposição também marcar uma presença ali, né? Porque é claro que ninguém vai ficar contra a isenção, tanto é que o relator, o Arthur Lira, aumentou aquela
fase, né, de descontos que era de 5 para 7, essa faixa, não é fase, essa faixa seria até 7, para ter um desconto, não a isenção total. Ele aumentou para 7.350, quer dizer, ainda botou ali um carimbo que é para participar. Evidentemente que esse pessoal não vai querer, não vai deixar de fazer essa aprovação, mas também não poderia deixar, porque não seria oposição, tá certo? De tentar ali dar uma atrapalhada, tal, propor ao governo que então corte gastos, tal. Acho que vai ter esse movimento, mas no fim a isenção vai ser aprovada. Agora, como ficará a compensação? Aí são outros 500. Aí vai ter que ser, um objeto de acordo. E será, Kobayashi, que esse assunto é o primeiro que está colocando essa fissura da Federação, União com o Progressistas? Porque a gente falou, alguma coisa eles iam ter divergência, mas logo nesse projeto, será que esse é o primeiro que eles têm essa divergência? Pois é, lembrando que o Arthur Lira, o relator, é um dos membros do Progressista. Outros atores importantes nessa tramitação também fazem parte dessa federação. O próprio presidente do Congresso, o Davi Alcolumbre, é do União Brasil. Então, isso certamente vai envolver também essas questões partidárias. Lembrando que no governo há 4 ministérios para essa federação, 3 com a União Brasil e 1 com o Partido Progressista. Então, tudo isso está no cálculo político da negociação que vai se intensificar agora no mês de setembro, mês que isso tudo precisará acontecer. Eu só vejo com muita dificuldade a oposição cedendo à compensação com arrecadação de impostos, com tributação, para que haja a isenção. A grande questão é essa, a tal da compensação. E a gente precisa destacar que isso tudo precisa vir numa mesma proposta de texto, Tiago. Não dá para aprovar diretamente a isenção e deixar para depois, para o ano que vem ou para quando for, a compensação. Tudo precisa vir junto. Isenta e já diz de onde virá a compensação. É assim com qualquer projeto que vise uma renúncia de arrecadação. No caso também da isenção do imposto de renda será assim. E para você, Dora, a federação, os 2 partidos, a tendência é de divergência em pontos principais ou outros pontos talvez mais polêmicos? Gente, divergência sempre há, mas não nesse caso. A questão da União e tal, da federação, que demorou e tal, são questões de arranjos regionais, principalmente arranjos eleitorais, que isso é complicado mesmo. Mas nessa questão da isenção, dessa votação, essa posição é da oposição. E a federação, tanto o PP quanto republicanos, são da oposição, são centrão, tem ministérios, mas e daí? Já fizeram lá uma oposição de resultados, meio cínica, claro, porque continua com ministérios, mas são oposição. Então, eles estão absolutamente juntos. Mas o Arthur Lira sabe muito bem como conduzir essas coisas, e eu estou dizendo, no final, o processo vai ser complicado, vai ser difícil, vai ser espinhoso. Você acha que o Arthur Lira ia entregar isso de bandeja sem criar ali uma dificuldade? Claro que não, né? Então, no fim, eu acho que como é um projeto muito importante, mas o que a oposição vai querer deixar é a sua marca para que o benefício eleitoral não seja inteiramente do governo. Porque todos querem, entre aspas, a paternidade disso, né? Claro, é a paternidade da primeira parte, que é justamente a isenção. A questão é saber quem é que vai correr o risco de também deixar o carimbo de um aumento de imposto para justificar a isenção. Por isso que também é uma questão complicada. O Arthur Lira tem muito boa articulação lá, muito bom contato com os parlamentares, tanto que, mesmo sendo um ex-presidente, continua influenciando a muitos. Pode muito, mas não pode tudo. E para ele conseguir passar em setembro, ele vai ter que conseguir, ter que convencer alguns parlamentares a votarem por aumento de taxação para compensar a isenção do imposto de renda. E isso aí é uma grande missão que tem o Arthur Lira, que vai ter muita dificuldade de aprovar tão rapidamente em setembro.